Então, beleza. Boa noite para todo mundo. Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente finalizar o assunto de semana passada. Eu vou dar uma rápida passada aqui, só comentando o que foi falado, tá? Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, tá, gente? Pode. Aí não fala no chat agora, não, porque eu não estou vendo o chat. Liga o microfone mesmo, pode falar, beleza? Então, a gente falou de investimento de renda fixa na aula passada, né? O que é a renda fixa? Ele é um investimento mais seguro, você tem taxa e prazo definido, né? E que ele é muito importante, por quê? Para você ter uma reserva de emergência, né? E falei também que era muito arriscado começar a investir em bolsa de valores, porque nas primeiras aulas que eu dei de educação financeira, muita gente comentou, e sobre ações e tudo. Quem não mexe nem com renda fixa, é muito arriscado começar a mexer com ações, né? Então, você tem que fazer primeiro uma reserva de emergência, tem que ter um investimento em renda fixa para depois, né, começar a arriscar. Aí eu falei dos tipos de investimento, né, que tem poupança, CLCA, esses são os investimentos em renda fixa mais populares, tá? Aí, o que é a renda fixa? É quando a gente empresta um dinheiro para o banco, né, ou para algum emissor, e a gente recebe uma taxa por deixar o dinheiro paradinho lá, né? E aí eu falei também dos tipos de rentabilidade, a gente tem o título pré-fixado, né, é quando a taxa de rentabilidade é fixa, então, assim, eu deixei meu dinheiro lá e eu tenho um retorno de 8% ao ano, então esse 8% é fixo, é 8% do valor que eu coloquei, isso é um título pré-fixado. Já o título pós-fixado é, por exemplo, eu receber 120% do CDI em relação ao quanto eu coloquei lá. Aí é fixado. Mas nunca negativo, tá, gente? Não perde dinheiro, assim, com investimento em renda fixa, não. Esses que eu tô mostrando para vocês, não. E o híbrido, que é uma parte fixa e uma parte variável, que é um misto dos dois. Aí eu falei da poupança, né? Que a poupança, muita gente quer investir em poupança, mas o rendimento é muito baixo, não cobre o aumento da inflação, como eu expliquei na aula passada e na outra também. Então, assim, a gente tem outros investimentos que são investimentos seguros também e que têm um rendimento muito melhor que o da poupança, né? Não é que a poupança, investir em poupança, você perde dinheiro. É que, como a inflação é tão alta, o seu poder de compra baixa e o que rende a poupança não compensa esse aumento da inflação, tá? O CDB, né, que eu falei lá da taxa do CDI, que com dinheiro para um banco, né, e estipula um tempo que você vai deixar lá. Eu vou deixar 1 mês, 2 meses, e dependendo do prazo, quanto maior a taxa, maior o prazo, maior a taxa, e dependendo do prazo, você tem uma rentabilidade conforme cada banco, tá? CDB você pode investir através do Itaú, ou bancos maiores, né, que são bancos conhecidos, e tem os bancos digitais também, tá? Que são tão seguros quanto, porque tem a garantia do FGC, né, que é o Fundo de Crédito, então até R$ 250 mil, então é seguro de qualquer jeito. Mas é um banco digital, eu não tenho agência fixa, não tem como tirar dinheiro. Não, todas as transações são feitas pelo celular, e é seguro sim, tá? Tem o Tesouro Direto, né, que ele pode ser atrelado à inflação, então conforme a taxa da inflação, e aí o Tesouro acompanha essa taxa, pré-fixado, tá? E indexado à taxa Selic. Esse é um exemplo de investimento ligado à taxa Selic. Conforme ela vai variar, o investimento, o seu rendimento no Tesouro vai variar também. O LC e o LCA, certo? Que é semelhante ao CDB, mas ele tem isenção de imposto de renda, o CDB desconta o imposto de renda, só que é aquele negócio, né? Eu vou mostrar mais para frente a diferença do CDB e do LCI. Aí aqui, ó, eu mostrei os investimentos atrelados à Selic. Aqui a gente tem poupança,
tá? E tem um CDB aqui 100% do CDI. É porque o CDI está atrelado a Selic. E aí, por exemplo, a poupança, colocando o mesmo valor, tá? De 10 mil reais, né? A gente tem um rendimento de 2,45%, e aí já uns outros investimentos 100% do CDI e tal, o rendimento anual é muito maior. Mesmo já descontando esse 100% do CDI, já desconta o imposto de renda, né? Esse rendimento de R$ 10.289. Então, mesmo descontando o imposto de renda, você tem uma lucratividade muito maior que a poupança. Tá? Isso é um dado bem recente, tá? Do início desse ano, quando a taxa Selic estava 3,5% ao ano. Tá. E aqui eu coloquei a comparação, né, do CDB com LCI e LCA. Então, o que acontece? Para saber o que vale mais a pena, tem que se fazer um cálculo, né? Como que é feito esse cálculo? Foi aí que a gente parou, né? Nos exemplos de cálculo comparando CDB com LCI e LCA. E nessa tabela, a gente tem aqui o prazo de aplicação, que é a primeira coisa que tem que ser vista. Dependendo do prazo, quanto tempo você deixar o seu dinheiro lá rendendo, né, vai ter uma alíquota, que é a alíquota que desconta o imposto de renda, né, que é essa coluna aqui do meio. E aqui é a fórmula que você já coloca aqui direto para calcular a rentabilidade do CDB, tá? Então, se a gente ver o primeiro exemplo aqui, ó, né, o que é melhor? Um CDB com uma taxa de 107% ou uma LCA de 84% de 150 dias? Você olha assim e fala, poxa, o CDB está com a taxa de 107% do CDI, o LCA 84%, está menor. Mas o LCA não desconta imposto de renda, o CDB desconta. Então, o que eu faço? 150 dias, olhando lá na tabela, ó, até 180 dias, então entra nessa alíquota aqui. Então, esse é o desconto que vai ter. Então, eu já posso jogar direto nessa fórmula, que é o quê? 77,5 vezes 107%, que é o rendimento, é a taxa. Então, na verdade, quanto que vai render? A rentabilidade do CDB vai ser de 82,9%. Então, nesse caso, o LCA de 84% vale mais a pena, né? Então, de cara, quando a gente olhou assim, a gente falou, poxa, o CDB é 107%, então ele vale mais a pena. Nesse caso, não. Nesse caso, o LCA vale mais a pena, porque quando a gente desconta o imposto de renda daqui, aí é a taxa de 9. Aí o outro exemplo aqui, o segundo exemplo, é o quê? É um CDB com uma taxa de 121% e um LCI de 93%. Geralmente, o CDB sempre vai ter uma taxa maior, só que sempre tem que fazer esse cálculo para saber o que vale a pena. Nesse caso, é um prazo de 200 dias. Aquela tabela lá, a alíquota de imposto de renda que é descontado é 20%. E aí, se é desconto é 20%, 100%, então você tem que multiplicar 80% vezes a taxa do CDB. A gente vai achar um valor de 96,8%. O LCI é de 93, é menor. Então, nesse caso, o CDB vale mais a pena. Para o LCI, você não tem que fazer conta. Já tem a taxa, essa vai ter a taxa. Você tem que fazer a conta para o CDB para saber qual vai ser a taxa final. Porque o CDB tem desconto do imposto de renda. Esses exemplos aqui servem para LCI ou LCA, tá? Os dois são a mesma forma para calcular. E essas dicas aqui que eu tinha colocado, que eu queria até comentar um pouquinho sobre elas, porque eu achei bem interessante aqui, tem umas coisas que são bem interessantes que falam aqui, né? E algumas aqui eu já até faço, e outras eu passei a fazer tem pouco tempo. Por exemplo, aqui fala para trocar a TV a cabo pelo Netflix, né? Um pacote de TV a cabo é muito caro. E às vezes você deixa lá e nem usa TV a cabo. Para quem gosta de filme, passa muito filme antigo. Netflix, você consegue ver filme antigo, você consegue ver filme novo, e é R$ 20 por mês.
Então, é uma boa opção em contrapartida de um plano de assinatura, né, de TV a cabo, que às vezes custa de cento e poucos reais, R$ 200. Então, é algo que vale a pena. Aqui em casa a gente pratica isso. Questão de roupa, já fiz muito isso também. Às vezes assim, tô precisando de uma roupa nova. Às vezes você pega aquela roupa e consegue levar na costureira e reformar ela, entendeu? Ou alguém da sua família que costura, você reforma aquela roupa ou transforma ela em outra coisa, né? Você pode transformar uma calça num short e ela vira uma roupa nova, praticamente nova, né? Então, isso é uma sugestão também. Esse leve marmita, né? Que às vezes em vez de comprar uma comida pronta, a gente preparar em casa também fica mais barato e fica mais saudável também, dependendo do que você for cozinhar. Então, isso também é uma dica bacana. E aí tem aqui, fazer unhas em casa, caminhar, né? Em vez de, às vezes, se for uma distância mais próxima, em vez de usar o ônibus ou usar o carro, você caminhar, não comprar pela marca. Então, são algumas dicas bem legais que eu achei para vocês. Aí eu vou voltar aqui agora. Só um minutinho. Tá. Gente, do que eu falei aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O Marcos está tirando a dúvida do pessoal aí, muito bem. Isso, ó. Selic influencia as taxas de juros. O João perguntou se falando sobre fundo imobiliário. Não, ainda não. Fundo imobiliário já é algo um pouco mais arriscado, né? Ele não entra em renda fixa. Então, ainda não entrei nessa parte de fundo imobiliário. Mas aí o que eu queria agora fazer com vocês é um bate-papo, tá? Deixa eu ver aqui, o Marcos que dá uma pergunta. Qual a sua opinião da Selic 3,5? É complicado falar minha opinião em relação a isso, mas a taxa Selic está aumentando agora. Quando a taxa Selic está muito baixa, o que, que acontece, gente? Quando a taxa Selic está muito baixa, os investimentos em renda fixa, eles perdem também com isso, né? Alguns, né, que seguem a... Então, assim, o rendimento em renda fixa, ele acaba caindo. É porque tem um rendimento de renda fixa que é ligado diretamente à taxa Selic e tem uns que não são ligados diretamente. E aí, quem já mexe com mais investimento, assim, fala assim, quando a Selic está baixa, vale a pena investir em investimentos mais arriscados do que investimentos de renda fixa, tá? Mas, assim, ela deu uma melhorada, né, a taxa Selic. Agora, o que eu queria falar para vocês também, por exemplo, eu falei aí dos tipos de investimento, tá? Mas você como que, tá bom, eu tenho um dinheiro aqui, como é que eu vou fazer para investir? Eu não sei começar, eu quero saber como é que eu faço para investir. Então, assim, a gente tem vários, né, vários bancos, várias opções, são muitas, muitas opções mesmo. E cada um vai se sentir seguro, né, com um certo tipo de aplicação. Mas eu queria dar um exemplo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Não quer dizer que, esse daqui é o melhor, esse aqui é o pior, esse aqui é o que você tem que fazer, não. Eu vou dar alguns exemplos para vocês pesquisarem sobre esses exemplos, tá? Porque eu não posso fazer indicação para vocês de investimento, tá? Invista no banco tal. Não, eu vou dar algumas dicas e aí vocês vão entender mais sobre esse banco, sobre esse aplicativo, para saber se querem ir por esse caminho ou não. Por exemplo, a gente tem, vocês devem ter, o pessoal aqui deve ter assistido o Big Brother aí, final do Big Brother, com certeza, a maioria assiste. O Big Brother, quando teve a final lá, fez muita propaganda do aplicativo PicPay. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? É um aplicativo que você paga contas por ele, transfere dinheiro por ele.
Só que assim, dependendo do que você pagar ali, pagar com cartão de crédito, tem uma taxa do cartão, então tem que tomar cuidado. Então, assim, não vai nessa de que, todo, o aplicativo facilita, você paga as suas contas, então é tudo de graça. Não, tem que ter cuidado. Sempre quando for usar esse tipo de aplicativo, PicPay, Mercado Pago, para quem conhece aí, na hora que for pagar, tem que ver se não tem nenhuma taxa aplicada, então isso aí tem que tomar cuidado. Agora, por exemplo, lembra que eu falei de rendimento, né? Por exemplo, o CDB. O CDB de um banco aí, Itaú, assim, deve estar em torno de cento e pouquinho por cento, tá? 110, acho que não chega a isso, não tenho certeza. O PicPay, ele fez uma propaganda aí muito forte que, deixando o dinheiro lá, eles estão dando hoje 150% do CDI. Então, é mais do que qualquer CDB, até de banco digital. Então, assim, você transfere o dinheiro para lá, você cria uma conta, né? Você tem um aplicativo, você transfere o dinheiro para lá e você ganha 150% do CDI. Deixa eu ver, Letícia perguntou PicPay, quem é menor. Peraí, deixa eu ver aqui no chat. Se quem é menor de idade pode fazer conta. Não sei, Letícia, tem que verificar, porque para fazer a conta tem que ter alguns documentos e tudo. Eu não sei. O ideal é você baixar o aplicativo. E se for menor de idade, ver junto com seus pais também e tudo. O Marcos está estudando a possibilidade de investir em tesouro direto, sim, uma boa. Se eu vou falar sobre criptomoeda, não. Assim, talvez muito mais para frente. Gente, criptomoeda é um negócio muito mais arriscado até que ação. Elas são atrativas, né? Mas, assim, atrativo, assim, você pode perder um dinheiro, assim, absurdo, porque a criptomoeda é como se fosse uma moeda virtual, tá? Então, muito cuidado com isso aí, gente. Ela pode, do nada, perder o valor, sabe? As ações, elas podem perder o valor também, mas é algo mais controlado. Nada perguntou se eu corrigi os exercícios, os de juros. Então, os de juros, eu coloquei o gabarito lá no Google Classroom, tá? Para quem me enviou, eu dei uma olhada, eu falei, porque o gabarito que eu coloquei já é com resolução. E quem me enviou o exercício pelo Classroom, né? Eu fui lá, dei um ok, vi se estava certo, se não estava, beleza? Mas voltando. Peraí, só um minutinho. Então, sobre esse negócio do PicPay. Então, ele tem um rendimento muito atrativo, tá? Mas, assim, é um aplicativo que você tem que... eu quero saber como é que funciona. Então, tem que baixar, tem que ler lá, sempre ler muito, gente. Tem que ler o que está escrito, como que faz, tá? Não é chegar assim, eu vou transferir dinheiro para lá. E aí, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui também de banco, tá? Banco digital. A gente tem Sofisa Direto, não sei se alguém já ouviu falar. Tem outro banco também que chama BTG. Esses bancos são bancos digitais, você não vê a agência física deles, tá? Mas eles têm aquele FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até R$ 250 mil. Então, são aplicações seguras, tá? Tô falando isso assim, eu já fiz investimentos lá e tudo, é seguro. Mas definir qual banco você vai usar, cada banco vai ter uma taxa para um tipo de investimento. E essa taxa, às vezes eles fazem uma promoção, hoje o banco tal está com uma taxa melhor. Então, não tem como falar assim, esse é melhor do que o outro. Não tem. Tudo pode variar conforme o momento, tá? Agora, o que eu queria falar aqui com vocês, que eu acho assim, muito importante, é que, assim, não adianta a gente ficar né, sobre investimento, né? O investimento, ele está atrelado a você economizar também. Por exemplo, e outra, o investimento também não faz milagre. Eu vou colocar R$ 50 lá e nunca mais eu vou colocar dinheiro no meu investimento. E vai render lá, vai me dar muito dinheiro. Não.
O investimento, para ele dar certo, além de você contar com a rentabilidade dele, o legal é você sempre colocando um pouquinho de dinheiro lá. Eu sei que nem todo, às vezes vai ter mês que eu não consegui juntar nada esse mês, né? Mas tem mês que dá para juntar, ou então não consegui juntar nada esse mês, mas poxa, eu gastei com coisa que não precisava, né? Às vezes dá uma segurada, dá uma economizada. Para quem falou aí que guarda o dinheiro que ganha no aniversário, não é para também se restringir de comprar né, tudo assim, então não vou gastar com nada e às vezes assim a gente tem que ter tem que ter o balanceamento, igual eu falei na outra aula, né? A gente tem que ter uma porcentagem para lazer e tudo, e tem que ter uma porcentagem para poder economizar também. Então, assim, eu sei que tem muita gente que ainda não trabalha, né? E fica mais difícil fazer essa economia, juntar o dinheiro. Mas esses conceitos que eu tô passando aqui para vocês, isso vai ser muito interessante para quando quem não faz isso hoje ainda começar. Por quê? Eu, por exemplo, quando eu comecei também a juntar dinheiro, eu não juntava, né? E quando eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego, eu comecei a juntar desde então, né? Desde o meu primeiro emprego. E assim, às vezes você bate aquela dúvida, poxa, mas eu tô aqui ganhando dinheiro, poxa, dá vontade de comprar um monte de coisa, fica. Mas depois que você começa a investir, começa a ter a sua segurança ali, a sua reserva de emergência, que é uma segurança, isso é muito interessante, é uma sensação muito boa, sabe? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui no chat. Deixa eu responder aqui, peraí. Eduarda está com dificuldade de fazer o exercício e interpretar a questão. Tá. Ó, o Marcos já falou que o aplicativo do PicPay é liberado para 16 anos. Beleza. Eduarda, se você quiser, eu acho que a questão, aquela tabela que eu passei para fazer das metas que você teve dificuldade. Gente, quem quiser ligar o microfone para falar, tá? Pode ficar à vontade. Sobre aquela tabela das metas, né? Para quem não entendeu, aquilo ali é para exercício 6. É de juros, né? Tabela não, tá. Então, o exercício 6 que eu passei é um de juros. Você deu uma olhada no gabarito com resolução? Se não, depois eu explico melhor. Se puder, eu explico melhor para você. Tá? Gente, alguém tem mais alguma dúvida assim que queira tirar sobre essa parte de renda fixa que a gente falou? Eu quero muito assim que vocês participem mesmo, porque eu queria entender assim a dificuldade de cada um, o que cada um pensa sobre isso. Eduardo falou que sem dúvidas. Tá tudo bem. Tá, gente, eu vou só parar a ação. Beleza. Eu vou só parar a gravação aqui